Bom, dentro da disciplina de planejamento e elaboração de projetos, né, no finalzinho já da disciplina, um dos assuntos principais que a gente precisa tratar é justamente a questão dos métodos de avaliação e viabilidade econômica. E aí a gente tem como principal indicador o que a gente chama de valor presente líquido, né? O primeiro ponto que a gente precisa destacar é que esse valor presente líquido, ele ganha importância na medida que a gente gerou já o fluxo de caixa do projeto. Ou seja, eu já fiz o levantamento de todos os custos e despesas que são necessárias para a gente implementar esse projeto, como também as possíveis receitas que vão surgir a partir, né, desse projeto já em funcionamento na empresa. Então, a gente faz uma projeção de fluxos de caixa futuro, né, entre relação de custo, despesa e também da questão das receitas, e a partir do saldo de fluxo de caixa para cada ano, que corresponde ao horizonte do projeto, ou seja, aquele período de tempo onde esse projeto vai estar sendo implementado na nossa empresa rural, a gente tem um saldo do fluxo de caixa. E aí, com base no conhecimento do saldo de fluxo de caixa de cada ano e a análise do custo inicial do investimento, ou seja, o quanto é que a gente gastou para de fato estar trabalhando com implementando esse projeto, a gente vai poder calcular o VPL. Esse indicador é o principal indicador de análise econômica para a viabilidade econômica dos projetos, certo? Ele é sempre o mais utilizado, justamente porque ele quer mostrar se esse projeto vai trazer alguma rentabilidade ou não. Se o valor é positivo, então ele vai estar auxiliando o nosso empresário rural, né, o nosso tomador de decisões, a de fato estar investindo no projeto, porque eu vou estar dizendo assim: olha, vale a pena investir nesse projeto. Ele rende um valor bom, ele cobre todos os custos que vai ter e ainda sobra, vamos assim dizer, um valor positivo, um retorno financeiro para a empresa. Justamente porque a decisão de investir vai estar associada àquilo que a gente pretende ganhar no futuro, tá? Então, esse valor presente líquido, ele é fundamental para a gente trabalhar com essa perspectiva de rentabilidade. E aí, por que valor presente? Né? Porque eu estou trazendo as estimativas de fluxo de caixa do futuro, o que eu espero gastar no futuro e o que eu espero receber no futuro com base no projeto, só que eu estou trazendo para o momento atual, para auxiliar no meu processo de tomada de decisão, que é hoje. Então, eu estou considerando essas estimativas futuras para o presente, para saber, eita, quanto esse projeto, dadas as estimativas que são apresentadas, pode estar agregando valor para a gente hoje, tá? E aí, essa é a fórmula do VPL, certo? Onde a gente vai fazer um somatório dos saldos, né, de fluxo de caixa para cada ano do horizonte temporal do projeto. E eu vou dividir esses saldos pelo 1 mais I, sendo I uma taxa de desconto ou o que a gente chama também de taxa mínima de atratividade, que é tipo uma taxa em percentual que vai determinar assim, por essa taxa eu prefiro investir no projeto do que usar o meu recurso financeiro e pensar em outras possibilidades de investimento, como, por exemplo, um investimento em uma bolsa de valores e por aí vai, dentro do mercado financeiro, tá? Então, eu vou estar dizendo que por essa taxa aqui, que eu chamei de desconto ou de mínima de atratividade, eu estou optando por investir na atividade, certo? E aí a interpretação, né? Se o VPL ele for igual ao zero, a gente está dizendo que o projeto ele está em um ponto de equilíbrio, o investimento ele se paga, né? Rende o mínimo da taxa de atratividade, mas não sobra recursos para a empresa. Se ele for negativo, ou seja, menor do que zero, a gente está dizendo que o projeto ele não é viável, logo ele não cobre nem os custos principais, então a empresa ela teria era prejuízo ao invés de ganhos. E se o valor for positivo, maior do que zero, então o projeto ele já mostra viabilidade. Ele vai estar dizendo que sim, o investimento ele se paga, rende a taxa mínima de atratividade e ainda vai sobrar recursos da empresa, né, sendo aí positivo e tendo rentabilidade, sim, e sendo positivo para a tomada de decisão, tá? Então, a gente vai ver um exemplo do cálculo
como operacionalizar, então, o cálculo do VPL. A princípio, a fórmula nela parece um pouco confusa, mas o cálculo é muito tranquilo. E tendo a questão dos resultados do fluxo de caixa, então é muito simples de operacionalizar, tá? Só fechando um pouquinho, como eu tinha mencionado, a taxa mínima de atratividade, ela vai representar, de fato, o retorno mínimo esperado que o investidor ele espera alcançar com esse investir o seu capital, alocar o seu capital nessa atividade do projeto, justamente porque ele vai estar levando em consideração, né, as questões de risco, de custo, de capital, então acaba sendo um parâmetro a qual ele vai estar buscando tomar aí essas decisões, certo? Aí no exemplo vai dizer assim, ó: seu Manuel deseja comprar uma colheitadeira para substituir sua colheita manual. É um exemplo bem simplificado, só para a gente entender a questão da operacionalização da fórmula. O preço é de R$ 1.000. Se eu estou dizendo que é o preço, né, da máquina que ele deseja comprar, eu já estou dizendo que esse será o valor do investimento inicial que seu Manuel vai precisar aí obter, certo? E ele espera obter nesse negócio o seguinte retorno líquido nos próximos 3 anos. Então, 3 anos representa aí o nosso horizonte de planejamento desse projeto, desse investimento que ele está realizando, em termos de economias feitas ao passar de uma colheita manual para uma mecanizada. Então, no primeiro ano, ele obteria R$ 500, no segundo 700 e no terceiro ano 800. O que é que representa? Primeiro ano R$ 500. Seria estimativas do fluxo de caixa de seu Manuel, com base nesse investimento que foi realizado. Então, ele está dizendo que no primeiro ano, depois que ele tira das receitas que ele obteve todos os seus custos, sobra R$ 500. No segundo, 700 e no terceiro ano, 800, tá? Geralmente, as informações de fluxo de caixa, elas não aparecem assim como um probleminha, e sim como uma tabela. E sempre que for calculado o VPL, já vai ser apresentado para você qual vai ser a taxa de desconto ou a taxa mínima de atratividade, que aqui no exemplo está sendo de 10% para seu Manuel. E pede para a gente calcular o valor presente líquido, tá? Então, a gente vai agora trabalhar aqui no papel, certo? Como a gente vai operacionalizar esse cálculo. Então, repetindo a fórmula, né, do VPL. Eu vou ter que o VPL vai ser um somatório, né, dos fluxos de caixa ao longo do tempo, considerando aí o horizonte de planejamento. Então, eu vou dizer que é um fluxo de caixa de T, porque eu estou representando vários períodos de tempo e vai incidir para cada período de tempo aí uma taxa mínima de atratividade, que é o I, né? Esse 1, ele representa o quê? Qualquer valor monetário, porque como eu tenho uma taxa mínima, né, de atratividade, uma taxa que muitas vezes se assemelha até em outras fórmulas de matemática financeira à questão da taxa de juros, então ela precisa incidir sobre algum valor. Então, aqui esse 1 sempre vai aparecer porque ele já é um da fórmula, tá? Então, eu já tenho o VPL. Desculpe, a fórmula do VPL. Então, eu começo a pensar. Se o preço da máquina que seu Manuel quer comprar é de R$ 1.000, eu sei que ele vai precisar desembolsar, né? Ou seja, gastar R$ 1.000 para obter essa máquina. Então, esse é o valor do que eu vou chamar de II, investimento inicial. E ele é negativo por quê? Porque eu estou gastando, pagando para obter essa máquina, certo? Mas a fórmula do VPL diz que vai ser um somatório, né? Então, vai ser o nosso investimento inicial, que seria o valor, né, no tempo zero, para a gente iniciar esse projeto, o quanto eu gastei já para adquiri-lo, mas o resultado do fluxo de caixa do primeiro ano, que vai ser 500, que divide 1 mais. A minha taxa era de 10% ao ano, né? A gente trabalha com valores anuais já para poder simplificar, certo? A taxa de 10% é como se eu tenho 10
dividido por 100, né? Eu aplico ela em valor decimal para ficar mais fácil de operacionalização. Então, vai ser esse valor decimal que a gente vai trazer aqui para a fórmula, tá? Elevado a 1, por quê? Porque é o meu período de tempo 1 que eu estou analisando. Depois eu vou fazer a mesma sequência para o segundo ano, então vai ser 700, que divide 1 mais 0,1 elevado a 2, porque é o segundo ano, mais o resultado de 800, 1,01 elevado a 3, né? Porque era o terceiro ano. Aí, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é somar o parênteses, né? O que está dentro de parênteses, e depois operacionalizar a potência. Então, vamos repetir aqui o valor do meu investimento inicial. Vou repetir também, ó, 500. 1 mais 0,1, 1,1 elevado a 1, mais 700, 1,1 elevado a 2, mais 800, 1,1 elevado a 3, ok? Em potenciação, né? Se você estiver utilizando calculadora de celular, às vezes aparece a potência, ó, como esses símbolos aqui, ou chapeuzinho, ou y vezes x, ou x elevado a y, vezes não, desculpa, elevado, sempre potenciação, um desses símbolos, tá? Vou repetir novamente o valor de 1000. Vou repetir novamente o 500 e resolvendo agora a potenciação, né? 1,1 elevado a 1,1 vai dar o mesmo valor, mais 700. 1,1 elevado a 2 vai dar 1,21, mais 800. 1,1 elevado a 3 vai dar 1,331, certo? Quando nós temos valores, né, que ultrapassam 4 casas decimais e são questões assim, né, voltadas para valores decimais, a gente vai considerar até 4 casas, certo? Podendo ter arredondamento. Quando já é lá no resultado final, que a gente já vai lidar com valores monetários, né? Esse cálculo se transforma em uma resposta em dinheiro, a gente vai trabalhar apenas com 2 casas decimais, porque já está representando centavos, certo? Então, a gente sempre trabalha com 2 casas, ok? Agora, é só operacionalizar as divisões, né? Então, eu vou ter que o VPL. Repetindo novamente o valor do nosso investimento inicial, né? Menos 1000, mais 500 que divide por 1,1 vai dar 454,54. Ó, aqui eu já trabalho 2 casas decimais, porque eu já estou convertendo em dinheiro. Porque esse é o valor do saldo do fluxo de caixa e já incidiu sobre ele uma taxa de desconto. Então, após incidir o desconto, eu tenho um valor monetário, certo? Então, eu trago já para um valor monetário do presente. Por isso que fica 454,54 centavos. 700 dividido por 1,21, eu já vou ter aqui 578,51 centavos, mais 800 dividido por 1,331, que vai ser igual a 601,05 centavos. Feito isso, agora basta que a gente realize as operações mais básicas, né? Então, eu vou fazer menos 1000 mais 454,54, mais 578,51, mais 601,05. E eu vou obter o valor de 634,10. Pronto, calculei o VPL. Ou seja, é um valor positivo, maior do que zero. Então, eu estou dizendo que o projeto ele é viável economicamente. Porque esse projeto, ele se paga, ele rende a taxa mínima de atratividade e ainda está sobrando R$ 634,10 para seu Manuel. Então, para ele, é positivo ele tomar essa decisão de investir, porque ele está tendo uma rentabilidade a partir desse valor, certo?
E aí uma outra coisa, né? Se a gente vai calculando fazendo de forma acumulada, né? Vamos ver aqui. Menos 1.000, a relação menos 1.000 mais 454 vai dar igual a menos 545,46. Ok, é um valor negativo. Mas se eu somo já menos 545 mais 46 mais 578,51, eu já vou ter um valor o quê? De R$ 33,05. Aí eu já olho o quê? Que nesse segundo ano aqui, o valor que resta, por mais que seja um valor pequenininho, R$ 33, já é positivo. Então, a partir do segundo ano, o projeto ele já passa a ter viabilidade. Então, o que a gente chamaria aqui de payback simples já se apresenta no segundo ano, ou seja, já há um retorno do investimento a partir do segundo ano de implementação desse projeto, ok? O cálculo de índice de lucratividade, ele acaba sendo simples também, eu preciso saber, né, do valor do VPL e aí executar ele dividindo ele pela questão do investimento inicial, né? Então a gente tem um índice de lucratividade como sendo VPL que divide pelo investimento inicial, dividido novamente pelo investimento inicial, certo? E aí a gente interpreta também para cada unidade que está sendo investida, unidade monetária investida, qual é a possibilidade de retorno que a gente tem também dessa unidade, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.